Olá, estamos dando início a mais um programa da Fentec TV e temos a honra de estar recebendo em nossos estúdios Canindé Pegado, secretário-geral da UGT e membro do CONDEFAT. Muito bem, nós queremos mais uma vez salientar que esse nosso programa ele é transmitido de segunda-feira na TV Floripa, Canal 4, em Florianópolis, e de terça-feira, às 19h30, no Canal 9, Eco TV, no Grande ABC. Muito bem, dando início ao nosso programa, nesse bate-papo com o secretário-geral da UGT, Canindé Pegado, nós queríamos fazer já uma primeira pergunta, né, para que vai desenrolando aí as nossas demais perguntas. Então, Canindé Pegado, nós conhecemos aí o seu trabalho em frente à UGT e tal, e nós queríamos que você explanasse para nós aqui sobre a atividade da UGT no 1º de maio. Bom, Wilson, primeiro, parabenizar a sua gestão, parabenizar também a entidade, a Fentec, toda a direção, porque eu acho que estabelecer um mecanismo de comunicação com a categoria, certo? E isso também extrapolar essa categoria em termos das ações, né, desenvolvidas pela federação é muito importante, né? Então, comunicação hoje, eu digo que ganha quem chega primeiro. Você, está certo, está no caminho correto. Então, Wilson, essa pergunta é muito importante sobre o 1º de maio. O 1º de maio, o que nós conhecemos nesses últimos tempos, é uma atividade festiva, uma atividade onde as centrais sindicais, de uma forma geral, né, se unificaram para fazer um 1º de maio conjunto, mas calcado naquela história de que a principal peça eram os artistas, né? A segunda principal peça eram os carros, né, ou apartamentos sorteados, etc. E a UGT sempre foi crítica, não ficou de fora, né, mas também achava que não é assim que deveria os trabalhadores refletir, né, numa data histórica, que é o 1º de maio. Então, Wilson, no ano 2014, esse 1º de maio recente agora, nós fizemos na UGT um 1º de maio diferenciado. Muito bem. Nós já vínhamos trabalhando com a ideia de fazer o que se chama um 1º de maio temático, né? Um 1º de maio, outros chamam acadêmico, né? Algo dessa natureza. Até porque nós, quando fazíamos 1º de maio sozinhos ao GT, nós encontrávamos sempre um tema objetivo para poder, né, alcançar um 1º de maio onde não ficasse somente na questão festiva. Então, nós homenageamos uma vez o Pelé, né, por ser o principal desportista brasileiro, homenageamos uma vez o Ayrton Senna, né, homenageamos outra vez o Luiz Gonzaga, certo? Tudo bem. Isso não foi suficiente para nós, Wilson. Então, neste ano, esse 1º de maio foi um 1º de maio onde nós trouxemos para o debate, nos dias 29 e 30 de abril, diversos elementos aí do mundo acadêmico, não só nacional como internacional também, para refletir sobre a conjuntura mundial, para refletir sobre a conjuntura nacional e para nos apontar caminhos também. Certo. Nós tivemos, Wilson, participando desse 1º de maio de 2014, com essa roupagem diferenciada, mais de 400 dirigentes sindicais somente do Estado de São Paulo.
E dos demais que vieram de outros estados, nós tivemos quase 900 dirigentes sindicais discutindo temas importantes da conjuntura, né, política, social, econômica e sindical. E isto foi um sucesso para nós, tá certo, esse 1º de maio, que nós queremos repetir em 2015. Muito bem, Pegado. Dando sequência à nossa pergunta, como você disse que participaram 400 dirigentes sindicais desse evento, com certeza vocês fizeram uma avaliação, né? O que esse grupo de companheiros achou da UGT fazer esse tema no 1º de maio deste ano? Portanto, também, Wilson, essa pergunta, porque quando eu falei 400 dirigentes sindicais, só do estado de São Paulo, no total foram 900, né, porque foi um evento, embora realizado em São Paulo, mas foi de cunho nacional. Sim. E fizemos uma pesquisa, né, uma pesquisa patrocinada por uma entidade universitária, por sinal, né, e o resultado foi de que esse formato de 1º de maio, ele recebeu como indicativo, tá certo? 92%, olha só, 92%, tá, de uma atividade excelente. Né? 8%, ótimo, bom, essas coisas. Mas olha só, tá? Sim. Tanto é, Wilson, que os temas que foram desenvolvidos serão transformados agora, já está sendo copidescado e tudo mais, num livro, né, que será lançado pela UGT, aproveitando justamente o que aqueles acadêmicos todos e aqueles debatedores que estiveram lá passaram para nós, certo? Por exemplo, nós não sabíamos que nos Estados Unidos a média de filiados ao movimento sindical americano é de 4%. Olha só, certo? A gente fica aqui estarrecido porque no Brasil são 16% e achamos pouco, evidentemente, a média, né, de filiados ao movimento sindical. E nos Estados Unidos é apenas 4% e num setor importante que é o automobilístico. Como foi que nós tomamos conhecimento disso? Através do representante do sindicalismo americano que participou dessa nossa atividade de 1º de maio, Wilson. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo e voltaremos a seguir com a entrevista com o Canindé Pegado, secretário-geral da UGT. Muito bem, reiniciando o programa Fentec TV, continuando a entrevista com o Canindé Pegado, nós gostaríamos de fazer aí uma pergunta, uma nova pergunta para o Pegado, da seguinte forma. Pegado, a nossa federação, a Fentec e o Sintec São Paulo participaram e são fundadores da UGT. Então, nós temos acompanhado, mas não muito de perto, as atividades da UGT. Nós gostaríamos que você explanasse aqui para os nossos profissionais, para os telespectadores do nosso programa, qual foi a evolução da UGT nesses 7 anos? 7 anos, né? Qual foi a evolução? Como é que nós começamos e onde nós estamos? Wilson, tenho convicção que pelas suas atividades, né, como presidente da Fentec e do sindicato também, e até atividades também internacionais, bom, você não teria tempo suficiente para também estar acompanhando, tá certo, as atividades da UGT. Então, por isso mesmo, tá certo, que a tua responsabilidade, tá certo, o teu compromisso com os filiados, de os companheiros, tá certo, estarem filiados à UGT, os sindicatos filiados à UGT, você tem lá uma representação objetiva, tá certo, tranquilo, estão lá te representando, sem dúvida nenhuma, né, em todos os estados do Brasil, praticamente isso. Então, a UGT é a central mais nova do país, certo? Quando você esteve no Congresso de Fundação, nós tínhamos apenas menos de 300 sindicatos. E eu digo sempre que a UGT foi fruto de uma
unificação de ideias, não é? Diferentes, de 5 grupos, podemos falar assim, né? Porque foi da antiga CGT, um grupo da antiga SDS, um grupo da antiga CAT, um grupo de dirigentes sindicais independentes, que não estavam filiados a nenhuma central sindical, e um grupo de dirigentes sindicais que saíram de outras centrais sindicais para vir para... Como nós diríamos na linguagem popular, um saco de gato. Exatamente, para vir que vieram para o projeto da UGT, que a gente pode dizer que no início realmente era um projeto. Sim. A UGT não é mais um projeto, sim. A UGT é uma realidade, tá certo? Objetiva. Então, diante de centrais sindicais que já têm aí 30 anos de fundada ou de criada, tá certo, de existência no país, outras 20 e tantos anos, etc., a UGT é uma central que, do ponto de vista proporcional, né, ao tempo de existência das outras, é realmente a central que mais cresceu no país. Nós saímos desse grupo de menos de 300 sindicatos, há menos de 7 anos, para mais de 1.200 entidades sindicais no presente momento. Tá? Isso, Wilson, não é conversa jogada fora, não. Isso está no site do Ministério do Trabalho. Que antigamente, você se lembra quando os jornais divulgavam o tamanho das centrais sindicais, cada um que dizia o tamanho que queria, que era a sua central. Faltava trabalhador, faltava dirigente sindical, faltava entidade para tanto número, né, que era exposto ali. Hoje não, hoje a coisa está ali, está certo, oficial. Então quem quiser consultar, o site do Ministério está lá. Não é a UGT que está falando, quem está falando é o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, porque todos os anos há uma aferição oficial, tá certo, do tamanho das centrais sindicais. Agora, não é só o número de sindicatos que faz com que a central obtenha a representatividade exigida pela lei. Muitas vezes o cara, o número de sindicatos, não é. É importante o número de sindicatos, não tenha dúvida. Mas o que afere a representatividade objetiva é o número de trabalhadores filiados aos sindicatos da central. Certo? Então, hoje a UGT, sem sombra de dúvida nenhuma, tá, é a segunda maior central sindical do país. Tá certo? Isso graças ao teu trabalho também. Tá? E crescendo cada vez mais. Só este ano nós tivemos mais de 46 sindicatos que ingressaram na UGT somente neste ano. Muito bem. Tá? Então, estamos, o que aquilo se chamava antigamente, a UGT é uma central de comércio e serviços, não é isso. A UGT está em todas as atividades produtivas, tá certo? Comércio, serviço, indústria, o que você imaginar, tá certo? Rurais também, tem sindicatos filiados à UGT. Muito bem, continuando falando de UGT, recentemente foi fundada a UGT São Paulo, que me parece que é uma da... demorava um pouquinho, o pessoal estava cobrando, o que é a UGT São Paulo, e finalmente a UGT São Paulo chegou. Como é que vai funcionar, né? Que a UGT São Paulo, na verdade, vai ser uma das maiores do Estado, né? Que São Paulo, o tamanho que é, então, logicamente, vai ter uma UGT nacional. E, então, como é que a UGT nacional está tratando disso? A UGT São Paulo, ela, por estratégia da nacional, foi de fato a última a ser organizada. Mas por quê? Porque um estado como esse aí, você criar somente a UGT, uma estrutura, um núcleo só, tá certo? Vamos dizer, na capital, certo? Não daria certo. Então, primeiramente nós trabalhamos para poder fazer uma coordenação nas regiões, as regiões geográficas do estado de São Paulo, organizar os dirigentes sindicais filiados ao UGT nessas regiões para poder vir para um congresso com uma organização mais definida. Daí sim, tá certo? A UGT do estado de São Paulo foi criada com mais de 240 sindicatos, salvo engano, e é claro, tá certo? Tem os maiores sindicatos de base, estão aqui na capital,
Por isso mesmo que se espera que a UGT do Estado de São Paulo ela dê a contribuição muito importante para as atividades da UGT nacional, né? Nós estamos com isso agora, conseguimos organizar as UGTs estaduais em todos os estados da federação. Só faltava São Paulo, né? E aí, como nós sabemos, o Mota, o Luiz Carlos Mota, que é o presidente da Federação dos Comerciários de São Paulo, foi eleito presidente, né? A própria FENTEC tem vários companheiros lá na direção da UGT do Estado de São Paulo, e deu para contemplar, né, de uma forma bastante interessante, né, politicamente falando, né, os dirigentes sindicais que queriam atuar dentro da executiva da UGT do Estado de São Paulo. Então, já tem estrutura, já está em funcionamento e agora vai começar a colocar também as suas ações, né, no Estado de São Paulo em foco, né? Então, por exemplo, Wilson, tem muitos conselhos no Estado de São Paulo, grupos de trabalho, etc. e tal, que eram ocupados, representados, né, pela própria UGT Nacional. Então, isso vai ser transferido para os dirigentes da UGT no Estado de São Paulo. Na verdade, alivia um pouco o trabalho da UGT Nacional. Tá certo? Isso aí descentraliza, tá certo? E a gente avança. Então, foi uma grande, eu diria, uma grande ação da UGT também no estado da UGT Nacional, né? Foi justamente a concretização da fundação da UGT do Estado de São Paulo. Muito bem, vamos para um rápido intervalo e voltaremos com a entrevista com o Canindé Pegado. Até mais. Muito bem, voltamos para a última parte do nosso programa, continuando a entrevista com o Canindé Pegado. Pegado, nós queremos estar abordando no nosso último bloco dois assuntos bastante importantes de interesse geral dos trabalhadores. Uma é a correção do Fundo de Garantia e outra é sobre essas notícias que tem vinculado na imprensa sobre o FAT. Então, nós gostaríamos que você fizesse essa explanação para os nossos telespectadores. Olha, duas perguntas importantíssimas também. E até porque é o seguinte, Wilson, a UGT, por ser uma central de grande porte, uma central representativa, né, nós participamos de todos os conselhos da nação, certo? Os conselhos que deliberam sobre as condições, aí, às vezes sociais, sindicais, etc., né, de interesse, né, dos trabalhadores. Então, tanto no Fundo de Amparo ao Trabalhador, nós temos representante, conselheiro, nesse caso até sou eu que participo do CODEFAT, que é o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, e também no Conselho Gestor, aliás, Conselho Curador do FGTS, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, também nós temos um representante lá. Então, sobre esses dois assuntos, eu posso te dizer o seguinte: primeiro, que a respeito da correção, né, das contas do FGTS, a UGT, tem desenvolvido campanhas de massa, campanhas importantes, né, para obter assinaturas, para poder ingressar com um projeto de iniciativa popular, no sentido de que o Congresso Nacional reveja esse tipo de correção que é hoje aplicada às contas dos fundistas, né? O pessoal que tem conta ativa no Fundo de Amparo ao Trabalhador. A UGT fez isso. A UGT ingressou com esse projeto de iniciativa popular. Esse projeto obteve, né, tem um relator, que acho que, salvo engano, agora é a deputada Luísa Erundina, tá? E está tramitando, porque a correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, isso, na verdade, é um roubo. Isso representa, hoje, além da correção ser muito baixa, porque é metade da correção da caderneta de poupança, não chega, não alcança, na verdade, a inflação, né, anual, tá? Ainda tivemos, nos índices que alimentam essa correção,
uma defasagem e uma aplicação errada, né? A ponto de hoje nós termos perda na correção e temos este rombo na conta do FGTS dos trabalhadores. A UGT também ingressou com ação na Justiça, evidentemente, né, para poder reaver essa correção. Né, então, são duas ações. São duas ações. Uma ação judicial, que é esse pedido de correção, e a ação através do Legislativo. Perfeitamente. Muito bem. É isso mesmo, Wilson, tá certo? Então, para você ter uma ideia, o rombo na conta do FGTS hoje representa mais de 90 bilhões de reais. Tá? Então, qualquer trabalhador que quiser hoje fazer a sua ação para poder... e essa ação não é contra a empresa, é contra o Estado, é contra o governo. Sim, é bom salientar, porque o trabalhador fica preocupado com uma ação dessa. É contra a Caixa Econômica, na verdade, está entendendo? Então, a tua federação, por ser filiada ao GT, ela pode abrir as portas, tá certo? Nós temos documento, material para os trabalhadores autorizarem, né, a ingressar na justiça, tá certo? É só utilizar aqui a estrutura da FENTEC e do sindicato também, do SINTEC, tá certo? Que qualquer um poderá ingressar com essa ação, tá certo? Desde que tenha conta no FGTS. E sobre o Fundo de Amparo ao Trabalhador, Wilson, todos esses dados que tem aí que falam que existe um rombo e tudo mais, parece que estão dizendo que o FAT tem uma péssima gestão, etc. e tal. Não é isso, tá certo? Nós estamos com a realidade diferente no país. Hoje nós temos 16 milhões de pessoas que entram no mercado de trabalho, tem registro em carteira, e 15 milhões de pessoas são desempregadas. Você só tem um saldo positivo de 1 milhão de empregos no país. E os 15 milhões que entram, tá, que são desempregados, vão justamente para o seguro-desemprego. Correto? Então, eu vou te passar aqui 3 números importantes que é de um demonstrativo de execução financeira do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Olha só, Wilson, em 2008 se pagava 20 bilhões de reais de seguro-desemprego. Em 2013, tá certo? Nós estamos falando aí apenas de 5 anos. Passou para 33 bilhões de reais o seguro-desemprego. O benefício 50% nesse Pois é, Wilson. O abono salarial, que é aquele chamado 14º salário, abono do PIS/PASEP, as pessoas chamam, né? Conforme... Mas, enfim, é o abono do PIS/PASEP. Em 2008, se pagava 8 bilhões de reais. Em 2013, Wilson, passou para 15 bilhões de reais. Mais do que dobrou. Agora, isso aí é despesa. Agora, na receita, em 2008, o Fundo de Amparo ao Trabalhador tinha uma receita primária, que a receita primária é o PIS e o PASEP, tá certo? Que são as principais fontes. Era 33 bilhões de reais. E, em 2013, foi apenas 40 bilhões de reais. Quer dizer, não cresce a receita conforme cresce as despesas. Tá certo? Então a culpa não é do Fundo de Amparo ao Trabalhador, a culpa é da conjuntura, do desemprego, tá certo? Dos empresários que desempregam muito, tá certo? E que precisam, inclusive, até pela própria Constituição Federal, aqueles setores que mais desempregam, Wilson, tem que contribuir mais, tá certo? Para o PIS e o PASEP, que é justamente a fonte para pagar o seguro-desemprego. E isso é uma coisa que ainda não foi regulamentada, Wilson. Muito bem empregado. Nós partimos aí para o encerramento do nosso programa e daremos aí uma breve palavra para suas considerações finais. Olha, Wilson, nós temos hoje, sobre os ombros, né, da UGT, sobre os ombros da classe trabalhadora, várias ações, várias questões que são colocadas, né, para a gente se desafiar, na verdade, né? Hoje nós temos aí o Sistema Único de Trabalho, que você já ouviu falar, que é uma grande mudança que o Ministério do Trabalho quer fazer, né? Que nós estamos discutindo. A UGT não está dizendo que está apoiando, porque a gente precisa discutir, nós não engolimos essas coisas que vêm também assim, tá certo? Sem debate, né, aberto. Tem aí um decreto interessante, que é o decreto 8.240,
8.243, né, que é o decreto que institui a Política Nacional de Participação Social, que está sendo criticado, esse decreto e tal, mas a UGT também vai debater, tá certo? O que eu lhe digo é o seguinte, para encerrar, é que nós queremos mais participação da sociedade no processo de decisão deste país. O trabalhador tem a sua organização, sindicatos, federações, confederações, central sindical, mas tem muita gente nessa sociedade que não tem o nível de organização e que também precisa participar, tá certo? Então, antes de criticar qualquer que seja a posição, nós vamos primeiro analisar. Se precisar mudar, nós vamos mudar. Não estamos dizendo que somos contra nem a favor, mas são desafios que surgem no dia a dia. E os problemas, quando chegam para nós, o Wilson, fique certo que a UGT vai discutir. Nós não somos central sindical e quando chega o problema para nós, a gente empurra para a casa dos outros. Não. Quanto mais problema vier, melhor, porque nós nos sentimos importantes. Na hora que não tiver nenhum problema, porque ninguém é importante. Muito bem. Muito obrigado, Pelado. Encerramos mais um programa da FENTEC TV.